Olá, aluno, como vai? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos, eu sou o tutor presencial do polo que você está matriculado. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito da estrutura BNT e alguns conceitos necessários para você montar o seu trabalho, que é o caso das citações, das referências, tá? Para quem já me acompanhou nos vídeos anteriores, eu foquei a respeito dos entendimentos do PIN e da estruturação do trabalho. Então, essas aulas elas são compostas basicamente de 3 vídeos. Esse é o último vídeo, é o vídeo que complementa, por assim dizer, e ele vai esmiuçar algumas partes importantes de todo esse entendimento do PIN. Então vamos lá. O objetivo é entender como funciona a parte da BNT exigida nos trabalhos. Vamos recapitular um pouquinho da parte ABNT. Então, eu tenho, não há necessidade do aluno, repito, entender as NBRs, a 6023, a 14724, a 10520, não há essa necessidade, mas ele precisa estruturar o seu trabalho, através de qualquer editor de texto, ele precisa estruturar nesses meandros demonstrados através dessas letras aí. Então, eu tenho página 4, as margens elas devem respeitar a superior à esquerda 3 centímetros, a inferior à direita 2 centímetros. O espaçamento entre cada linha deve ser 1,5. Ele só pode utilizar... Eu tô recapitulando tudo novamente, tá? Porque no áudio, em outro áudio eu já passei isso, mas vamos reforçar para não ter problema. Então, o espaçamento é 1,5. As fontes utilizadas só pode ser ou Arial ou Times New Roman. Não é Times, é Times New Roman. Tamanho 12. Tá? Citações longas acima de 3 linhas, o tamanho da fonte deve ser tamanho 10. Os parágrafos precisam ser justificados e a primeira linha com tab. Por favor, verifiquem os outros vídeos, a gente demonstra a estrutura interna do trabalho, inclusive como é que funciona essa questão do trabalho justificado, como é que funciona esse tab, tá? E novamente eu convido a vocês procurarem o Polo, porque nós temos modelos gratuitos devidamente desenvolvidos em Word para remeter gratuitamente aos alunos, para eles terem bases de desenvolvimento. Tá? Por último, a questão da paginação, que sempre cerca muitas dúvidas dos alunos. Todas as folhas do trabalho devem ser contadas, mas não numeradas. Repito, todas as folhas do trabalho devem ser contadas, mas não numeradas. A numeração se dará a partir da introdução. Então, meu trabalho, se ele tem 30 páginas, veja bem, eu conto as 30 páginas da introdução, perdão, da capa até as referências, mas a numeração efetiva vai ocorrer a partir da introdução. Então, quando o professor ele visualizar o trabalho, não vai ter número na capa, não vai ter número na contracapa, só vai ter o número na introdução. Por quê? Por que o número ele vai carregar a partir da introdução? Vamos recapitular o conceito das outras aulas. Porque se eu peço um PIN, se o professor ele pede um PIN de 10 a 30 páginas, é de 10 a 30 páginas a partir da introdução, a partir dos elementos textuais. Então, é a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Tá? Então, daí que vai contar essas 30 páginas. Não repito, da capa até as referências. Então, tome cuidado. É por isso que a numeração ela consta a partir da introdução, para o professor ter a ciência que o aluno está escrevendo a partir daquela página. Quer dizer, para ele é a página 1. Tá? Apesar que o aluno pode colocar a página 6, página 7, página 8, mas para o professor que está corrigindo, é ali que consta que começa a primeira página do trabalho. Então, tome cuidado com a paginação. Repito, todas as páginas são contadas, mas não numeradas. A numeração ela ocorre a partir da introdução. Se eu pego um trabalho, se eu pego o manual que está pedindo 15 páginas, é 15 páginas introdução, desenvolvimento e considerações finais. São os elementos textuais. Pré-textuais e pós-textuais não vai entrar nessa conta pedida no manual. Qualquer dúvida, nos retorne, acione os fóruns, acione o suporte pedagógico. Muito importante. Toda boa produção acadêmica tem citações. Regra de ouro das citações: amarrar a citação com as referências bibliográficas.
Ele já passou estrutura de PIN em outros vídeos, tá? Agora a gente precisa entender essa questão das referências bibliográficas. Eu preciso referenciar o meu trabalho. Não existe trabalho acadêmico que não é referenciado. Afinal, eu estou utilizando textos, eu estou utilizando referências de terceiros. E eu preciso citar isso. Se eu não citar, é plágio. Eu estou me apropriando de textos sem o devido crédito. Tá? E eu preciso utilizar dessa regra de ouro. Quer dizer, eu amarro, eu cito do texto e referencio nas referências bibliográficas. Eu não posso simplesmente referenciar sem citar, eu não posso citar sem referenciar. Uma coisa está atrelada à outra. Por isso que eu coloquei esse slide para amarrar. É uma regra de ouro. Toda vez que eu cito, eu vou ter que referenciar em detalhes aquela citação. Repito, eu não posso simplesmente referenciar 30 livros sem eles terem sido, pelo menos boa parte, citado no meu texto, porque as referências bibliográficas não vai ter sentido. É a mesma coisa que eu ler esses 30 livros, eu entender esses 30 livros e não citar nenhum autor desses livros, no meu texto. Então precisa ter essa amarração, tá? Vamos enfatizar isso de novo. Vamos para os tipos de citações. Eu tenho dois tipos principais, a citação direta e a citação indireta. Qual que é a mais difícil? A citação direta, porque na citação direta eu coloco exatamente o trecho do livro, do periódico, do site, e eu tenho que mencionar o autor. Em casos específicos que eu estou utilizando trechos de livro, eu tenho que, inclusive, colocar o número da página. Então, a citação direta é a mais complexa, é a mais complicada. Muitos alunos têm dificuldade com a citação direta. O que eu recomendo? Utilizar no início a citação indireta. O que é a citação indireta? É feita quando redigimos nossas próprias ideias usando o conteúdo de outros autores. Então, vamos para esse exemplo. Eu tenho o exemplo da citação direta com o Kleina e o exemplo da citação indireta com o Kleina também. Na citação direta, segundo Kleina, eu já coloco a página do livro, as citações dão credibilidade ao texto. Então, eu estou citando diretamente no meu texto. Nas referências bibliográficas, eu vou colocar o livro do Kleina. A citação indireta é um pouco mais fácil. Kleina, 2016, abre parênteses, 2016, recomenda que as citações indiretas sejam fiéis ao sentido do texto consultado. Quer dizer, eu não preciso citar diretamente a página, eu não preciso citar diretamente o trecho. Eu li o livro do Kleina e estou citando de forma indireta, que ele falou isso com as minhas próprias palavras. É claro, nas referências bibliográficas eu coloco o livro do Kleina. Então, preste atenção, tá, gente? Recapitulando, existem dois tipos de citações, as diretas e as indiretas. A direta, eu sou obrigado a colocar o trecho do periódico, do site, do livro, tá? E citar eventualmente até o número da página. A indireta, não. Eu simplesmente menciono o autor e o ano da publicação, o ano que ele escreveu aquilo e coloco com as minhas próprias palavras. Então, a indireta, ela é mais fácil, especialmente para o aluno que não tem tanta familiaridade com citações. Alguns exemplos, tá? Eu vou colocar exemplo de indicação de livros. Vocês vão reparar que essa citação no texto é uma citação indireta. Então, Gil, abre parênteses, 2002, salienta de maneira eloquente. Quem que é o Gil? Eu só vou saber quem que é o Gil nas referências bibliográficas. Então, é como se eu observasse esse trecho, esse livro do Gil, e citasse de maneira indireta. E nas referências bibliográficas eu coloco toda a obra do Gil. Eu sei que ele escreveu o livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Tá? A ordem de elementos: sobrenome, nome, título do livro, subtítulo, se houver, edição, local, editor e ano. Esses são os elementos obrigatórios. É claro, tudo começa com o sobrenome, em caixa alta, em letra maiúscula. Depois nós temos o nome, o título do livro, que são os principais. Se não tiver a edição, precisa colocar o local, quando ele foi publicado, a editora e o ano. Porque todo livro que é publicado, ele tem um registro. Então, ele tem uma editora, ele foi publicado em uma determinada cidade, tem um ano. Inclusive, obras estrangeiras. Então, esse é o básico para vocês entenderem indicação de livros, tanto na parte da citação, como na parte das referências bibliográficas.
Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito da citação e das referências sobre websites. Tá? Muitos alunos têm dúvidas com relação a isso. Vamos falar. Inclusive, novamente, nós temos a citação indireta. Se vocês vão reparar aí, é preciso muito cuidado. Estou lendo a respeito, estou lendo o que está acontecendo no texto, tá? É preciso muito cuidado com plágio escolar, como escreve Camargo. Abre parênteses, 2018. Então, é uma citação indireta. Eu não estou colocando um trecho específico do livro do Camargo, eu não estou mencionando uma página. Tá? Nas referências bibliográficas, eu descubro quem é o Camargo. É o Orson Camargo, que publicou um artigo, Ctrl+C e Ctrl+V, o plágio escolar. Agora vem dois detalhes importantes. Toda citação de site, eu vou repetir, toda citação de website precisa ter dois elementos principais. O primeiro, o link, e o segundo, quando foi acessado. Tá? Por quê? Tem muitos alunos que perguntam, mas por quê? Por que eu tenho que colocar a data que foi acessado? Porque o link ele pode mudar. Então, hoje você acessa um link, amanhã ele pode não estar disponível. Como é que você comprova que você acessou hoje? Através da data. Então, esses dois elementos, nas referências bibliográficas, não é nas citações, é nas referências bibliográficas, esses dois elementos são fundamentais. Tá? Então, é muito importante vocês colocarem o link, claro, fora o nome do autor, eventualmente o nome do site, o nome do artigo. Então, é muito importante vocês colocarem o site, que ele vai disponível em 2 pontos. Inclusive, eu peço até desculpas, não está o 2 pontos aí, mas a gente vai corrigir num próximo vídeo. E o acesso em 2 pontos, 6 de setembro de 2018. Então, prestem atenção, é muito importante esses dois elementos. E aí está a ordem de elementos para vocês entenderem: sobrenome, nome, título do artigo, e o disponível aí sim com os 2 pontos e o acesso com os dois pontos também, tá? Então, repare, gente, nós utilizamos citações indiretas para ficar mais fácil e os principais itens para citação de um livro e citação também de websites. Antes de nós encerrarmos, a gente para a dica final, um detalhe que eu sempre passo, e muitos alunos me perguntam: Carlos, eu posso citar os livros que fazem parte, os PDFs que fazem parte do PIN, das disciplinas do PIN? Devem, tá? Inclusive, as referências bibliográficas, elas começam através desses livros, porque afinal vocês estão utilizando esses livros para desenvolver o trabalho, para desenvolver os temas de vocês. Depois vocês vão buscar novas referências em empresas, em cenários, em contextos diferentes. Então vocês podem e devem citar os PDFs, os livros, textos que compõem o PIN. Okay? Vamos para a nossa dica final. Dica final é simples: leia os manuais e cuidado com os plágios. O problema do plágio é muito grave mesmo. Inclusive, eu cito esse link, é o Manual ABNT. O Manual ABNT da Unip, para vocês identificarem melhor, estruturarem melhor o trabalho de vocês. Reforçando que o Polo, a tutoria tem modelos prontos, eventualmente, dos trabalhos que possam fornecer. Tem um ferramental também que possa indicar para o aluno se o texto dele está plagiado ou não. Existem determinados sites que o aluno joga o texto e identifica se está plagiado ou não. Então, é muito importante vocês usarem esse ferramental e se comunicarem o tempo inteiro com a tutoria, com o seu suporte pedagógico. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos bem. Obrigado.